Leiamos a santa palavra do Senhor que diz, 1 Coríntios 12, acerca da diversidade de dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levado aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o Senhor, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilha. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como o quer. Levanta o poder de Deus na tua mão e fala assim comigo: meu Deus, meu Pai, meu Jesus, fala comigo, através da tua santa palavra. Amém. Amém. Palavra de Deus, palavra de Jesus, revelação do Espírito Santo para cada coração, para cada vida presente aqui nesta noite. Amém. Sabemos, irmãos e irmãs, que a palavra de Deus ela é fiel, ela é verdadeira e digna de toda aceitação. E sabemos também, irmãos e irmãs, que o Espírito Santo de Deus, ele revela a sua palavra de acordo com a nossa necessidade. E nesta noite o Senhor, por meio do Espírito Santo, ele revelou a sua palavra em 1 Coríntios 12, acerca da diversidade de dons espirituais. Por que dons espirituais? Porque não é dom espiritual, é dons espirituais, porque o Senhor, ele tem prazer de dar à irmã, ao irmão, os mais excelentes dons do Espírito Santo, para que nós sejamos úteis à obra do Senhor, para que nós sejamos úteis ao ministério do Senhor. Mas o Senhor vem nesta noite a falar conosco, para que nós abramos os nossos olhos e os nossos ouvidos acerca tanto da palavra de Deus quanto dos dons espirituais. E ele diz aqui na sua palavra acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, não quero, irmãs, que sejais ignorantes. Porque tem muitos ignorantes no dia de hoje. Tem muitas
ignorantes no dia de hoje, que basta o pregador fazer um auê aqui no altar, que ele acha que o pregador está cheio da graça de Deus, está cheio do Espírito Santo. Por isso que a palavra de Deus nesta noite pede para mim, pede para minha irmã, pede para o meu irmão, para que nós não sejamos ignorantes acerca dos dons espirituais. Porque eu entendo, irmãos e irmãs, que barulho não significa poder de Deus. Barulho não significa Pentecostes. Mas o poder de Deus significa sim a sua palavra pregado na sua essência, pregado a verdade da palavra de Deus, para que nós possamos nos encher da graça e do conhecimento da palavra de Deus. Por isso que o próprio Deus fala para nós nesta noite acerca dos dons espirituais, para que nós não sejamos ignorantes acerca da palavra de Deus. Oh, glória a Deus. Porque para os falsos profetas, para os falsos pastores, para os falsos mestres, muitas vezes, irmãos e irmãs, eles estão usando textos isolados da palavra de Deus para mentir para o povo, para mentir para o homem, para mentir para a mulher. Importante, irmãos, importante, irmãs, aquilo que era pecado no passado, hoje não é pecado mais. Meu Deus. E com isto, de uma forma indireta ou direta, estão levando muitos e muitas a perecer nas garras de Satanás. Por isso que o Senhor diz para nós nesta noite: irmãos, irmãs, não quero que sejais ignorantes acerca dos dons espirituais. Glória a Deus. Quantas vezes eu já ouvi, com meus próprios ouvidos, pregadores dizer que estão orando por revelação, e dizendo para o irmão: olha, aqui tem um irmão, que você vai cair e vai bater a cabeça. Mas é lógico, irmão, é a lei da gravidade. Se você cair, você vai bater com a cabeça, dependendo da maneira que você cair. Então, para nós entendermos a verdade da palavra de Deus, não podemos ser ignorantes, porque daí o irmão levanta a mão aqui, a irmã levanta a mão ali, porque estão sendo ignorantes acerca dos dons espirituais. Mas ele faz uma ressalva aqui nesta noite, dizendo: vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Eu nunca fui idólatra, porque eu nunca cultuei a santo nenhum, ou a imagem nenhuma. Eu creio que muitos irmãos, muitas irmãs foram idólatras. Deus o livre que falasse na cidinha dele, Deus o livre que falasse na cidinha dela. Oh, glória a Deus, aleluia. Partiam para a briga. Partiam para a briga. Por que partiam para a briga? Porque eram ignorantes acerca da palavra de Deus. Mas hoje não. Hoje não. Ela se tornou uma nova criatura. Ele se tornou uma nova criatura. Um novo homem, uma nova mulher, na presença de Deus, que vive em novidade de vida na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque ele não vive mais mas é Cristo que vive nele. Mas é Cristo que vive nele.
Por isso que ele diz: vós bem sabeis que eres gentios. Continuamos sendo gentios, não é verdade? Mas um gentio salvo por Jesus. Uma gentil salva por Jesus. Há uma diferença. Nós não fazemos mais parte do mundo. E nem o mundo pode fazer parte de nós. Mas nós temos que fazer parte, sim, do corpo, do sangue e do corpo de Cristo. Mas sabemos, irmãos, que há muitas, ainda ligados no homem, ainda ligados na mulher. Porque se tirarem o pastor daqui, eu não venho mais congregar aqui. Se tirar o pastor daqui, eu vou junto com ele. Por que, irmãos? Por que, irmãs? Porque elas acham que foi o pastor que morreu na cruz do Calvário por eles. Que lástima, irmãos! Que lástima, irmãs! Isso é pura verdade. É o que mais está acontecendo no dia de hoje. Não estão idolatrando imagem de escultura, mas estão idolatrando o obreiro, estão idolatrando a obreira. Por quê? Porque aquele obreiro, porque aquele pastor que prega a verdade, que prega a santificação, não tem valor para eles, não tem valor para elas. Mas aquele pastor, mas aquele obreiro, mas aquele profeta que só vive profetizando profecias infundadas da palavra de Deus, como isso agrada o povo, como isso agrada o público. Porque quando ele abre sua Bíblia, ele só vai pregar para agradar o irmão, para agradar a irmã, só para massagear o seu ego. Mas como aquele irmão prega bonito, pois eu não arredo meu pé de lá. É o tipo do pastor carinhoso, é o tipo do pastor compreensível, que não prega contra a minha vaidade, que não prega contra o meu pecado, que não prega contra a minha televisão, que não prega contra o meu divórcio. Por que eles estão nessa situação? Por que elas estão nessa situação? Porque ainda continuam sendo gentis. E além de gentis, ignorantes acerca da palavra de Deus. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. Então que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. E o Senhor está aqui nesta noite. E é o Senhor que está falando conosco aqui nesta noite. Por isso que Ele diz na sua palavra, irmãos e irmãs: Portanto, quando ouvires a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais os vossos corações. Aleluia. Mas tem muitos corações endurecidos dentro da igreja. Não pode pregar a verdade. Se pregar a verdade, começam a fazer divisões dentro da igreja. Muitas vezes a divisão não está lá fora, não. Muitas vezes a divisão está dentro da igreja. Mas o próprio Jesus diz, irmão, que é mister que isto aconteça. Por que está acontecendo isto? Porque nós estamos nos últimos dias aqui na face da terra. E a qualquer momento, irmãos e irmãs, a trombeta soará.
E aqueles que não foram, e aquelas que não foram ignorantes acerca da palavra de Deus, irão subir para o céu para morar eternamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora nós vamos entrar numa parte da mensagem, ou seja, continuarmos acerca da palavra. Eu entendo, irmãos e irmãs, que cada um de nós que estamos aqui nesta noite, somos dotados pelo menos de um dom espiritual. Porque fazemos parte do corpo de Cristo. E nós somos os membros do corpo de Cristo. E sabemos que cada órgão do nosso corpo tem um valor muito grande para o próprio corpo. E a palavra de Deus diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, são vários dons. São vários dons, mas o Espírito é um só. O Espírito é um só, que é o Espírito Santo de Deus. E a diversidade de ministério. Todos nós também temos um ministério na nossa vida. O meu ministério é pregar a palavra de Deus. O ministério do pastor é pastorear o rebanho. E ai dele, que não pregar esta verdade para a igreja. Ai dele, ou ai delas. Ficam mentindo a verdade para o povo. Ficam mentindo para o povo. E, consequentemente, terão que dar conta do seu ministério diante de Deus naquele dia. Porque quantas almas estão se perdendo no dia de hoje? Por quê? Porque não ouviram a verdade. Irmãos, quando eu aceitei Jesus, eu não aceitei Jesus dentro da igreja. Eu aceitei Jesus dentro do meu quarto. E ouvi aquela voz cansada, dizendo para mim: e você aceita Jesus aí agora? E eu aceitei Jesus como meu Salvador. Eu fechei a porta do meu quarto, para ninguém ver, pensando que eu estaria maluco. Dobrei meus joelhos, levantei minhas mãos ao céu e confessei o meu pecado para Jesus. E naquela hora fui abençoado, fui perdoado, fui transformado, fui liberto, e hoje eu estou aqui para pregar a verdadeira salvação para o meu irmão, para a minha irmã presente aqui nessa noite. Glória a Deus! Aleluia! Só que o que eu aprendi, eu não me esqueci até hoje, e não vou me esquecer. Eu aprendi que nós temos que andar trajado com verdadeiros servos de Deus. Parece uma coisa, algo simples, mas até o nosso corte de cabelo significa ser um homem salvo. É glória a Deus. Até a maneira de nós trajarmos significa um homem salvo. Mas Deus só quer o coração, só se for o teu Deus. Aleluia, glória a Deus. Só se for o teu Deus. Porque o meu Deus não é açougueiro, não. Aleluia. O meu Deus quer você de corpo, alma e espírito. Aleluia. Ele quer você de corpo, alma e espírito. Não quer só teu coração. Glória a Deus, aleluia. Porque se Deus quisesse somente o coração, quando Deus deu a visão para Ezequiel, no vale de ossos secos, não seria ossos que Ezequiel iria contemplar. Ezequiel iria contemplar somente um monte de coração, um monte de coração. Não!
Ezequiel viu um monte de ossos. E além de ser um monte de ossos, diz a palavra de Deus que esses ossos estavam sequíssimos. Ou seja, não tinha serventia nenhuma. Mas quando Deus disse para Ezequiel: filho do homem, porventura poderão viver esses ossos? E ele disse: ó Senhor Jeová, tu o sabes. E foi aí que o Senhor falou para ele: então começa a profetizar para os ossos. E diga para eles que eu vou colocar carnes neles, vou colocar nervos sobre eles, vou colocar pele sobre eles, vou colocar espírito sobre eles e vou dar vida para eles, para que eles se tornem um verdadeiro homem, umas verdadeiras mulheres na presença do Senhor Jeová. E há diversidade de operação, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Até a parte do culto, irmãos, tem que ser ministrada de acordo com a palavra de Deus. Quantos que fazem a primeira parte do culto, mas já pregam antes do pregador? Quantos que fazem a primeira parte, o pregador não precisa pregar, é só fazer a oração da fé e ir embora. Aleluia! Sabe o que significa isso, irmãos e irmãs? São ignorantes acerca dos dons espirituais. Porque na palavra de Deus diz que há o tempo determinado por Deus sobre todas as coisas. Então há tempo da primeira parte, oração, louvor, e a segunda parte é a ministração da palavra, o apelo, e depois a oração da fé. Então nós temos que, se não sabemos, temos que procurar aprender com Jesus, de Jesus. Mas para nós aprendermos através de Jesus e com Jesus, nós temos que meditar e examinar as Escrituras. Porque aquele homem, aquela mulher que não examina as Escrituras, que não lê a palavra de Deus, ele vai ser fácil de ser enganado. Ela será fácil de ser enganada com palavras persuasivas, com palavras bonitinhas. Mas aquele homem, aquela mulher que medita na sua palavra de dia e de noite, eu tenho certeza que ele não será confundido, ela não será confundida e muito menos enganados. Aleluia! E há diversidade de operação, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então toda a parte do culto é importante, irmãos. Até a parte das ofertas. Porque afinal de contas, irmãos, é a nossa oferta, o nosso dízimo, o nosso voto, que essas portas estão abertas. E nós vemos Deus operar. Nós temos visto Deus operar. Por quê? Por quê, irmãos? Porque cada um de nós somos importantes dentro da casa do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um o que for útil. O irmão pode não ser um pregador, mas Deus pode usar o irmão no louvor. Aleluia a Deus. Glória a Deus. A irmã pode não ser uma pregadora, mas Deus pode usar a irmã na oração. Então todos nós, diz aqui a palavra de Deus, que todos nós temos a manifestação do Espírito que é dada a cada um para o que for útil. Então todos nós somos úteis na casa do Senhor. Até juntar um papelzinho do chão significa dom de Deus. Mas quantos que pisam na sujeira,
vê o banco cheio de pó, mas não tem capacidade suficiente de pegar um pano e tirar o pó do banco, ou pegar o papel e jogar no lixo. Porque ele acha que é só obrigação da obreira. Ele acha que é só obrigação do obreiro, ele acha que é só obrigação do pastor. É nada. A obrigação é de todos nós zelarmos da casa de Deus, porque a palavra de Deus diz, irmão, que o zelo da minha casa me consome. Glória a Deus, aleluia. Mas é lógico, para os ignorantes, para as ignorantes, ele não junta papelzinho do chão. Ela não junta papelzinho do chão, mas traz um monte de salgadinho para o filho comer dentro da igreja. Traz um monte de bolacha para o filho, para a filha comer dentro. Sabe o que eles acham? Que aqui é parque de diversão. Que aqui é lugar de piquenique. Porque são ignorantes acerca da palavra de Deus. Eles têm que colocar na sua mente, eles têm que colocar nos seus corações, que aqui é chamado casa de oração. Glória a Deus, aleluia. E está assim, irmãos. Às vezes eu fico me perguntando, aonde que eu estou? Porque eu aprendi a verdade e continuo vivendo a verdade. As minhas filhas nasceram, cresceram, estão crescidinhas. Mas eu sei que a demonstrava e admoesto elas dentro da palavra. Quer comer? A própria palavra de Deus diz que quem tem fome, come em casa. A própria Bíblia diz. Aqui não é lugar. E daí quando não é alimento, é brinquedo. Traz brinquedo para a igreja, para a criança brincar aqui. Oh, irmãos e irmãs! Aqui é a casa de Deus. Aqui é lugar de nós termos toda a reverência. E ainda tendo toda a reverência, ainda é pouco diante da majestade de Deus que está falando conosco aqui agora. Aleluia! Mas não fale do filho dele. Não fale do filho dela. Que amanhã não vem mais para a igreja. Aí vai pai, mãe e filho, tudo para o inferno. Pensa que é brincadeira, as coisas de Deus? As coisas de Deus não é brincadeira, não. Para quem Jesus tirou lá do lodo do pecado, sabe o que significa uma igreja. Para quem o Senhor Jesus tirou, para aquele que o Senhor tirou lá da macumba, sabe o que significa uma igreja. Para aquele que o Senhor Jesus tirou de trás das grades, sabe o que significa uma igreja. Aqui não é brincadeira, não. Nós temos que ter toda a reverência possível para com o nosso Deus, Jeová, irmãos. Aleluia, Jesus. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Que coisa linda, irmãos. Glória a Deus. Os dons de Deus é coisa linda na vida do homem. É coisa linda na vida da mulher. Pelo mesmo Espírito a palavra da sabedoria. Começa a pregar a palavra de Deus, e ele sente, ela sente, que não é ele falando, que não é ela falando, mas é o próprio Deus falando com a igreja, através do Espírito Santo de Deus. E a outra, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, que eu acho uma coisa fantástica, uma coisa tremenda, uma coisa maravilhosa, irmão. É o dom da ciência. Lê um versículo só da Bíblia, ele pode pregar 2, 3, 4, 5 horas, não fim. Não tem fim.
Porque o poder na vida do homem, o poder na vida de Deus, na vida da mulher, é infinito. Por isso que nós não podemos ser ignorantes acerca dos dons espirituais. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Ah, meu Deus. É coisa tremenda a fé. Porque não adianta o irmão ser revelado pelo Espírito de Deus, a irmã ser revelada pelo Espírito Santo de Deus, e não tiver fé, nada vai acontecer. Mas aí começa a falar mal do pastor. Está vendo? Está vendo? Estava na carne, me revelou na carne. Eu não recebi a bênção, porque ela estava na carne, ela me conhece. Por que isso? Porque isto? Porque você não tem fé de alcançar as mais copiosas bênçãos de Deus. Mas se a tua fé estiver firmada em Cristo, a partir do momento que o Senhor Jesus revela a sua enfermidade, assim que você levantar a sua mão, você já está curada, você já está curado, porque o Senhor diz na sua palavra: operando eu, quem impedirá? E a própria palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. Tudo. Tudo que você imagina. A própria palavra de Deus diz que tudo que nós pedimos em oração com fé, crendo, receberemos. É impossível nós pedirmos algo para Deus que Deus não nos conceda. Aleluia. E a outra, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A irmã está com uma enfermidade, o irmão está com uma enfermidade, e Deus quer curá-lo, Deus quer curá-la, e Deus vai usar o seu servo, ou a sua serva, através da oração. E através da oração este homem será curado, esta mulher será curada. Sabe por quê? Porque existe o dom de curar na vida dele, existe o dom de curar na vida dela. Sabe por quê, irmãos e irmãs? Porque eles fazem parte do povo de Deus, e o povo de Deus existe e tem o poder de Deus na sua vida. E a outro, a operação de maravilhas. Coisa linda. A operação de maravilha é coisa tremenda. É falar para o morto: levanta. E o morto, em nome de Jesus, vai levantar. Aleluia. Falar para o paralítico: levanta da tua cadeira e anda. Ele vai andar. Oh, glória a Deus. Fala para o deficiente visual: enxerga. E ele vai enxergar. Aleluia. Fala para o surdo: ouça. E ele vai ouvir. Sabe por quê? Sabe por quê, irmãos e irmãs? Porque este homem, esta mulher, além de serem servos de Deus, além de serem servos de Deus, tem o dom de maravilha em suas vidas. Glória a Deus, aleluia. E a outro, o dom de profecia. Faço um parêntese aqui. Faço um parêntese aqui para o dom da profecia. Cuidado com as meninices, irmãs. Cuidado com as meninices, irmãos. Profetas de corredores, profetas de banheiros, profetas de esquinas. Sabe qual que é a verdadeira profecia? Esta é a verdadeira profecia de Deus. E esta profecia
Messias que está falando conosco aqui agora. Quantos que eu já vi, presenciei, sair do altar pulando, virando piroleta para entregar recado para o irmão lá no banco. Para entregar recado para a irmã lá no banco. Desde quando isso é dom de Deus? Aleluia a Deus. Desde quando que isso é dom de Deus? Glória a Deus. Isso é escândalo. Verdade. Você está escandalizando o Evangelho de Cristo. Você está escandalizando o Evangelho de Cristo. Mas diz a palavra de Deus, irmãos e irmãs, quando o Senhor diz na sua palavra: ai daqueles, ai daquelas, por quem vêm os escândalos. É verdade, irmãos. Eu tenho certeza que muitos de vocês já presenciaram esse tipo de situação dentro da igreja. E se acham, estufa o peito e eu sou profeta. Profeta de banheiro, profeta de corredor. Porque o verdadeiro profeta de Deus é quem prega a verdade santa da palavra de Deus, que é a santificação do corpo, da alma e do espírito para com Deus, Jeová. Glória a Deus. Então vocês entenderam? Deus tremendo. E não é a barulheira que significa poder de Deus. A palavra de Deus também diz, irmão, que nem todos que nascem em Israel são israelitas. E nem tudo que reluz é ouro. Não é porque assumiu o altar e Barabá do começo ao fim significa poder de Deus. Poder de Deus é que nós estamos sentindo aqui agora, a unção e o poder de Deus sendo derramado em cada coração, em cada vida, aqui nesta noite. Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Glória a Deus! E dom de discernir os espíritos é outro dom que eu tenho para comigo, que é muito importante dentro da igreja. Glória a Deus. Está pulando, está sapateando aqui? Pode mandar sair. Pode mandar sair, que de Deus não tem nada não. Pode mandar sair. Se você tem o dom de discernir os espíritos, quando em 5 minutos de mensagem ou menos, você já sabe que é Deus que está falando com você ou se é o homem que está falando com você. Glória a Deus. Isso chama-se discernimento de espírito. E é o que Deus quer para dar para cada um de nós nesta noite, para que não sejamos enganados, para que não sejam enganadas pelos falsos pastores, pelos falsos pregadores, que tem muitos em nosso meio. Que tem muitas em nosso meio. Mas saibam vocês que eles arrastam multidões. Saibam vocês que elas arrastam multidões, mas não pregam a verdade. Como que vai pregar a verdade se não vive a verdade? Glória a Deus. Quem vive a verdade, prega a verdade. Então vocês entenderam que a profecia de Deus é a palavra de Deus. É verdade, meu Deus. A profecia de Deus é tremenda, irmãos. Isso conforta o nosso coração, isso nos alegra. E sem baderna, né, irmãos? Glória a Deus. Porque o Evangelho de Cristo está tão manchado ultimamente. Está tão manchado. Eu não estou falando de outras igrejas, irmãos. Eu estou falando do ministério a qual eu pertenço. E o meu pacto que eu fiz com Deus é pregar esta verdade. Doa a quem doer. Mas pregar esta verdade até o meu último suspiro. Aleluia. Para que naquele dia, irmãos, para que naquele dia, irmãs, nós não sejamos reprovados. As irmãs não sejam reprovadas acerca da palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E há outros
Agora complicou, irmãos. Agora complicou um pouquinho, mas você vai entender. E a outro, a interpretação das línguas. Ou seja, a outro, a variedade de língua, e a outro, a interpretação das línguas. Cuidado com as línguas dentro da igreja. Eu não estou falando de fofoca, tá, irmãs? Que embora tenha bastante, uma língua muito grande dentro da igreja, mas Deus já está fazendo a obra. Mas a língua, pode ver, não ora antes de assumir o altar, e já começa no barabai, do começo ao fim. Se Deus deu o dom de discernir as línguas, a irmã já sabe se é Deus que está falando, em mistério. Se o irmão tem o dom de discernir, o dom de língua, o dom, a variedade de língua e a interpretação das línguas, o irmão sabe que é Deus que está falando para a igreja. Porque a gente tem visto cada barbaridade dentro da igreja. Porque eles querem... Está sem a unção de Deus. É lógico, eu vou ter que chamar a atenção da igreja para mim. Eu vou ter que fazer a igreja sorrir. Eu vou ter que fazer a igreja dar risada. Se eu estiver vazio dos dons de Deus e do poder de Deus, mas se eu estiver cheio da graça de Deus, eu não preciso fazer a igreja sorrir, eu não preciso fazer a igreja rir, basta eu abrir a minha boca e pregar a verdade do Senhor Jesus, porque eu sei, irmãos e irmãs, que nesta noite não é eu que estou falando, mas é o Espírito Santo de Deus que está falando com a minha irmã, que está falando com o meu irmão aqui nesta noite. Aleluia! Glória a Deus! E eu tenho certeza que este povo, o diabo não consegue enganar, não. Porque são homens e mulheres tementes a Deus, e que vivem a verdade da palavra de Deus, e que não são ignorantes, acerca dos dons espirituais. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas. Vírgula. Eu já ouvi, não me falaram, eu ouvi com meus próprios ouvidos, que muitos falando assim: porque eu pulo, eu sapateio, eu viro piroleta, porque é o Espírito Santo que está em mim, porque a graça de Deus. Claro que não. Porque o Espírito Santo de Deus jamais vai ser mandado pelo homem. O Espírito de Deus jamais se sujeitará ao homem, jamais se sujeitará à mulher, porque o Espírito de Deus é sujeito somente a Deus. Aleluia! Porque é o Espírito de Deus. Glória a Deus! Mas eles não sabem, irmãos, que lá na palavra de Deus, em Efésios, diz que o espírito do profeta está sujeito ao... então não tem nada a ver com o Espírito de Deus. Mas quando quiser colocar, anda assim, acho que tudo é Deus. Barulho na igreja, escândalo na igreja, tudo é Deus. Sapateado na igreja, dança na igreja, é tudo de Deus. É nada, é porque eles voltaram a ser ignorantes acerca dos dons espirituais. Mas o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um, a cada uma, como quer. Não, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Você não faz nada. Se você não tiver guiado pelo Espírito Santo de Deus, você não faz nada. Aliás, faz sim, faz de você mesmo. Faz de você mesmo. Aí você vai ter que dar conta para Deus. Então é melhor, irmãos e irmãs,
nós sermos apenas servos e obedientes a esta verdade que foi pregado para cada irmão, para cada irmã, acerca dos dons espirituais, porque o Senhor Jesus fala mais uma vez para nós aqui nesta noite. Não quero irmãos, Aleluia. não quero irmãs que sejais ignorantes acerca dos dons espirituais. Que